Caro telespectador, seja bem-vindo ao programa Transparência. Estamos consigo sempre a esta hora para falar sobre todas as atividades realizadas pelo Tribunal de Contas de Angola. Permaneça do outro lado. O Tribunal de Contas celebrou no passado dia 12 de abril 14 anos de existência e, para assinalar a data, realizou de 7 a 10 de abril o Seminário Nacional sobre a Fiscalização à Contratação Pública. O venerando juiz-presidente da Corte de Contas angolana, Julião António, procedeu ao discurso de abertura. O evento juntou gestores e funcionários públicos de vários pontos e instituições do país, especialistas nacionais e estrangeiros. Com esta iniciativa, a Corte de Contas angolana trouxe em abordagem as melhores práticas no processo de contratação pública. Tudo porque o Tribunal de Contas tem detectado muitas irregularidades, das quais tem legitimidade para punir quem as comete. Mas antes, a instituição que controla as finanças públicas quer também, para além de informar, formar os gestores públicos e funcionários com ações que visam intensificar o controle e a fiscalização da execução do Orçamento Geral do Estado e da implementação dos projetos de investimento público. É assim que, com o seminário e outras iniciativas, o Tribunal de Contas quer promover melhorias no processo de contratação pública. O juiz-presidente do Tribunal de Contas entende que tais melhorias podem ser alcançadas com um sólido programa de formação. Excelências, o Tribunal de Contas tem observado com bastante agrado as progressivas melhorias na instrução dos processos que lhes são submetidos. Entretanto, não se pode dar por inteiramente satisfeito, nem se conformar com as irregularidades que ainda se registram na matéria. Assim, este seminário pretende, em primeiro plano, instruir os operadores da contratação pública sobre os elementos essenciais que deverão acompanhar os atos e os contratos sujeitos à fiscalização prévia, os quais permitem ajuizar da legalidade e regularidade da arrecadação das receitas e da realização das despesas. Como é do domínio público, a legalidade, como finalidade perseguida pela fiscalização do tribunal, é aferida da análise dos elementos concretos que instruem os processos. São estes elementos que, nas circunstâncias determinadas, atestam que um contrato foi celebrado dentro do formalismo legalmente estabelecido, que determinado ato foi praticado sem preterição dos procedimentos que lhes são prévios e que as despesas respectivas têm cabimentação orçamental, sem prejuízo dos poderes de realização de averiguações pontuais que assistem ao tribunal. É igualmente através dos elementos instrutores que se afere o mérito e a conveniência da despesa, a sua viabilidade econômica e social, enfim, a legitimidade da contratação, que transcende o mero formalismo legal ao curar da equidade, da otimização dos recursos, da razoabilidade dos meios e de todas as motivações axiológicas
em que assenta o ato ou o contrato submetido ao jurisdicional controlo do Tribunal de Contas. O juiz-presidente chamou a atenção de todos a juntarem esforços no sentido de melhorar a gestão financeira pública e patrimonial do Estado, assumindo as boas práticas transmitidas na ação formativa para o bem comum. A fiscalização prévia dos processos da contratação pública esteve em destaque no seminário. O juiz conselheiro Gilberto Magalhães fez a apresentação deste tema. Designamos de fiscalização prévia o ato jurídico unilateral, jurisdicional, realizado no exercício da autoridade ou função de controlo prévio da validade dos atos e contratos da administração. Já no âmbito desta definição do professor e juiz conselheiro do Tribunal de Contas, Dr. José Tavares, vamos encontrar alguns aspectos que são importantes de avaliar quanto àquilo que é a natureza do visto do Tribunal de Contas no âmbito do exercício da fiscalização prévia. O visto do Tribunal de Contas no quadro do exercício da fiscalização prévia terá uma natureza jurisdicional. E no final, é preciso avaliar se os objetivos traçados foram realmente alcançados. Por este motivo, Gonçalo da Silva vai conversar com o juiz conselheiro Gilberto de Faria Magalhães. Fernanda, é um facto sim, durante 4 dias o Tribunal de Contas esteve aqui a juntar especialistas, gestores públicos e funcionários, onde puderam esgrimir os seus argumentos de razão em torno daquilo que é a contratação pública enquanto lei e também enquanto conceito. E para nos fazer o balanço desta atividade que esteve aqui a ser realizada no Palácio da Justiça de 7 a 10 de abril, já está connosco o venerando juiz conselheiro do Tribunal de Contas, o Dr. Gilberto Magalhães, que também é o presidente da segunda Câmara desta Corte de Contas. Dr. Gilberto, bem-vindo ao Transparência. Já agora, que balanço é possível fazer desta iniciativa do Tribunal de Contas? Primeiro, obrigado por essa oportunidade que o programa Transparência nos concede. Podemos sim fazer um balanço daquilo que foram esses 4 dias de atividade e considerá-lo de forma genérica de positivo, na medida em que o objetivo que foi traçado pelo plenário do Tribunal de Contas no âmbito daquilo que circunscrevia a comemoração do 14º aniversário, o plenário decidiu que este 14º aniversário fizéssemos no quadro daquilo que é o papel do Tribunal de Contas enquanto ente fiscalizador dos contratos de admissão e os contratos de empreitadas e prestação de serviço. Neste sentido, pensamos que as matérias que foram transmitidas conseguiram atingir o objetivo primeiro, que era fazer com que os destinatários da atuação do Tribunal pudessem compreender aquilo que é a grande preocupação do Tribunal, que os processos que são remetidos ao Tribunal venham devidamente instruídos, pressupondo que os procedimentos antes do envio ao Tribunal tenham sido feitos conforme a lei recomenda. E nesse sentido pensamos que as matérias que foram transmitidas, fundamentalmente quanto aos procedimentos da contratação pública, da realização dos concursos públicos para as empreitadas e a contratação de bens e serviços, foram suficientemente esclarecedores e pensamos que o objetivo primeiro do Tribunal, do plenário do Tribunal, foi alcançado, que é o de formar, de transmitir mais conhecimento aos operadores que, a nível da administração central e local do Estado,
trabalham com esta matéria da contratação pública. Dr. Gilberto Magalhães, muito obrigado por ter vindo ao Transparência. Ficou aqui então os argumentos de razão do Dr. Gilberto Magalhães, ele que também é o presidente da segunda Câmara desta Corte de Contas, em torno da realização deste seminário de contratação pública, que também teve um caráter pedagógico muito forte, como disse o Dr. Gilberto. Foi possível formar os gestores públicos, de modo então que também se sanem muitas irregularidades que vão se registando neste processo da contratação pública. Fernanda, nós prometemos voltar nas próximas edições. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu Transparência. Esperamos que tenha realmente gostado da nossa presença. Nós temos encontro marcado na próxima sexta-feira, no mesmo horário.